Então, com a graça de Cristo, damos início a esse estudo. O tema vai ser sobre o pregador da santificação. Ele foi John Wesley, ou John Wesley, como preferirem. Ele, então, foi um pregador já de uma geração mais subsequente à Reforma Protestante, como nós vamos ver. Mas, primeiramente, eu gostaria de abrir a Bíblia para ler com os irmãos Hebreus, capítulo 12, e o versículo 14. Um texto que sempre serve de base quando nós vamos falar sobre santificação, algo que comentamos hoje na lição, bastante inclusive. Aqui então em Hebreus, capítulo 12, verso 14, o apóstolo Paulo declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é necessário, uma vez justificados pela fé, prosseguir na caminhada unidos, em contato com Deus, de modo que Ele vai transformar dia após dia o nosso coração, o nosso interior, e isso expressará o quê? Em nosso exterior também. Então a história de hoje é uma história singela, resumida, essa biografia desse grande homem de Deus. Em outras oportunidades eu quero trazer também histórias dos pioneiros do Adventismo, né? É um assunto que sempre eu gosto muito da história da igreja de modo geral. Acho que é muito didático para a nossa aprendizagem ver os exemplos daqueles homens, né? Como eles agiram nas situações e como era o amor deles pela verdade, né? E aí nós vemos aqui na experiência desse que ficou conhecido como o pregador da santificação, John Wesley então diz que ele surge em 1703, ele nasce, viveu até 1791. Seu irmão também, que é destacado na história e muitas vezes fez parceria com ele, é o Charles, ou Carlos Wesley. Nasceu em 1707, morreu em 1788. Como nós vemos na data, está bem distante de Lutero, né? Lutero, 1517, ele afixou as 95 teses na porta da igreja, né? Então aqui quase 200 anos depois já nós estamos, né? E portanto já tinha passado algumas gerações de reformadores, e aqui nós vamos falar especificamente da igreja cristã na Inglaterra, que se separou de Roma e do Papa. No entanto, ficou com vários costumes e tradições errôneas da igreja romana. Além de não ter avançado muito no entendimento das doutrinas bíblicas, ela ficou então assim, aceitando alguns conceitos protestantes, mas nem ficou sendo conhecido como uma igreja protestante, mas sim a igreja anglicana, da qual o rei decidiu separar, né, do controle de Roma. Alguma coisa avançou, mas pouco, né? E é nesse contexto que surge. Então, um século depois daqueles primeiros reformadores, surgem na Inglaterra dois jovens promissores para Deus, John Wesley e seu irmão Carlos Wesley, que procuravam com sinceridade observar aos mandamentos de Deus. Porém, infelizmente, a grande verdade da justificação pela fé em Cristo, tão claramente ensinada por Lutero e outros, tinha sido perdida de vista pela igreja, e esses dois jovens pouco sabiam sobre isso. Assim, por mais que se esforçassem, percebiam que ainda eram falhos, e isso muitas vezes lhes deixavam confusos. Não era claro na mente deles que ainda necessitavam de Cristo para perdoar suas faltas e erros. Então eram pessoas bem intencionadas, sinceras, e que agora queriam servir a Deus, obedecer a todos os seus mandamentos. Eu faço uma digressão aqui no tema para comentar que naquela época, inclusive, principalmente na Inglaterra,
se falava sobre pregar e obedecer o sábado, mas eles não entendiam o sábado como nós, como o 7º dia da semana. Para eles, defender a guarda do sábado era defender a guarda do 1º dia da semana, o domingo. Então, veja como estava distante, né, da realidade eles naquela época. Então, eles estavam preocupados, não era algo que falava contra a obediência aos mandamentos, de modo algum. E eles queriam ser totalmente fiéis a Deus para poderem ser salvos. Mas aqui fala que eles tinham perdido de vista a justificação pela fé nessa altura. Eu gostaria de destacar aqui que são textos resumidos sobre alguns pontos, tem no próprio livro Grande Conflito, nessa história relatada, tem outros livros históricos, né, alguns detalhes que vão ser comentados hoje. Então esses 2 irmãos, depois de serem ordenados ministros, foram enviados à América do Norte como missionários. Na viagem, a bordo do navio, havia um grupo de morávios. Este grupo tinha vindo da Alemanha e o início deles tinha sido dado com o reformador John Huss. Como eles haviam se estabelecido em uma região que era chamada de Morávia, ficaram sendo chamados de morávios. Essa é uma história à parte que os irmãos, se quiserem, depois tem na internet vídeos sobre isso. Uma experiência muito bonita dessas pessoas aqui. E João Wesley e Carlos Wesley, vamos ver como eles foram influenciados por esses grupos que tinham vindo lá da Alemanha. Diz que violentas tempestades ocorreram na viagem. E João Wesley, estando face a face com a morte, não tinha certeza que estava em paz com Deus. Enquanto que os morávios estavam em plena calma e confiança em Deus. A mais terrível tempestade desabava sobre eles e os morávios cantavam. Não tinham medo da morte, pois tinham a certeza da salvação. Portanto, mesmo que viessem a morrer, seriam ressuscitados por Deus. Assim, não havia motivo para se ter medo. Isso impressionou muito os irmãos Wesley. Eles conversaram com os morávios e aprenderam muito com eles. Muito bonito a gente ver, né? Porque aqui nós estamos falando de 2 ministros ordenados da igreja anglicana, poderiam ter toda uma pompa, né? Achar que não podia aprender de ninguém, mas ao contrário, eles se humilharam, viram a falta de espiritualidade da parte deles e quiseram aprender daqueles homens. Ao voltar para a Inglaterra, John Wesley manteve contato com um pregador morávio e foi assim que avançou no entendimento das doutrinas bíblicas e, o mais importante, entendeu que não deveria confiar em suas próprias obras para a salvação, mas confiar em Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João 1,29. O momento em que o próprio Wesley destaca como sendo decisivo para ele foi uma noite em que assistiu a uma reunião dos morávios em Londres. Ele conta que estava sendo lida uma declaração de Lutero, onde descrevia a mudança que o Espírito Santo opera no coração do crente. Ouvindo o relato, ele diz que sentiu o coração aquecido de maneira estranha. Senti que confiava em Cristo somente para a salvação. E foi-me concedida a certeza de que Ele tirara meus pecados, sim, os meus. Agora ele sabia que mesmo que ele fosse o único pecador que existisse no mundo todo, Jesus teria vindo e morrido para que ele fosse salvo. O amor que Deus tem por nós é realmente muito grande. Nós vemos aqui nessa experiência um pastor ordenado que teve que passar por uma reconversão, um reavamento da sua fé, agora entendendo melhor a justificação pela fé, o que o Espírito Santo faz em nosso coração, de modo que ele não viu agora o Salvador do mundo, mas o Salvador o quê? Dele. Mesmo que ele fosse o único pecador, Deus estava agora perdoando os seus pecados. E aí é nessa situação que ele diz
que o coração dele se aqueceu de uma maneira estranha. Ele ficou impressionado com aquilo, ficou maravilhado. Essa experiência, diga-se de passagem, me lembra a experiência do próprio pastor Wagner, pastor adventista, que trouxe a mensagem também em Minneapolis, em 1888, que ele diz então que numa reunião ele estava e de repente ele, como num vislumbre, viu a Cristo pregado na cruz e entendeu que Cristo estava lá na cruz pregado pelo pecado dele. Não generalizando, muitas vezes a gente tem que individualizar a questão e explicar, não, é por causa de mim, é por causa do meu pecado que o Salvador teve que sofrer e passar por tudo aquilo. Agora tudo fazia sentido para ele. Entendeu que as boas obras são necessárias para o cristão, mas não para ganhar a salvação. As boas obras são o fruto da santidade, ou seja, estando salvos por Cristo, iremos agora, em adoração e amor, fazer sua vontade, que bem sabemos nos trará felicidade. Com o poder do Espírito Santo em nossa vida, seguiremos o exemplo de Cristo como homem aqui na terra, a fim de termos uma vida santificada. John Wesley, tendo entendido de verdade o Evangelho que é ensinado na Bíblia, estabeleceu o firme propósito que pregaria por toda parte. Ele diz, olha que bonita, considero o mundo todo minha paróquia, minha igreja, e em qualquer parte em que me encontre julgo próprio, justo e de meu dever declarar a todos os que desejam ouvir as alegres novas da salvação. Numa época em que muitas vezes o pastor ficava localizado naquela igreja local, não podia interferir na igreja do outro, né? Cada um no seu quadrado, ele saiu pela Inglaterra toda pregando as novas do Evangelho. Todo mundo é minha paróquia. Os irmãos Wesley sofreram muito deboche quando estavam ainda na universidade. Eles, juntamente com alguns outros interessados, se dedicavam na busca de maior santificação de vida em Cristo. Com desprezo, eram chamados de metodistas pelos outros, devido a serem metódicos, ou seja, organizados em sua religião diária. No início era um insulto ser chamado assim, mas em pouco tempo todos conheciam eles como metodistas, e eles mesmos se chamavam metodistas. Atualmente é um nome considerado honroso por uma das maiores igrejas da Inglaterra e Estados Unidos da América. Queria destacar esse ponto, irmãos, porque nós vemos que aqui nós estamos vendo alguns movimentos que precederam o Adventismo, e que o Adventismo tomou por base grande parte disso, porque nós estudamos muitas vezes a reforma protestante feita por Lutero, Calvino, Zwingli, são mais conhecidos. Eles avançaram até certo ponto, depois vieram outros movimentos que avançaram mais, por exemplo, os batistas e os metodistas. Grande parte da fé adventista tem sua origem já nessa reforma mais completa dos batistas e metodistas. Por um lado, os batistas trouxeram noções da própria igreja em termos de organização com maior simplicidade, de modo que se assemelha à igreja primitiva, também em relação ao batismo de adultos e por imersão, que é o correto. O metodismo trouxe essa noção da santificação que é tão importante para o adventismo hoje. Mas não foi o adventismo que trouxe isso, não era algo inédito. Já John Wesley vemos trazendo isso, essa importante relação de justificação com santificação, as duas coisas. John Wesley saiu pregando onde pudesse ser ouvido acerca de Cristo como nosso Salvador e exemplo. Wesley fazia essa obra dentro da igreja da Inglaterra, tentando levar ela a ser reformada. Por fim,
Como muitos antes dele, ele foi perseguido e rejeitado a mensagem. A principal razão do grande enfraquecimento da espiritualidade na Inglaterra foi devido ao falso ensinamento de que a lei de Deus teria sido abolida, anulada. Assim, sem terem um padrão divino para como agirem, muitos caíram em pecado. Wesley escreveu: ela é uma lei que jamais poderá ser destruída. Todos os requisitos dessa lei devem continuar vigorando para toda a humanidade, em todos os tempos, não dependendo isso do tempo ou do lugar. Então aqui nós vemos já um preparativo para depois surgir o Adventismo muito importante, ainda que ele não tenha vislumbrado de modo algum o sábado do sétimo dia, não enxergou. Mas ele pregava que no domingo era um dia diferente, não deveria ter uma salvação como de costume, né? Nós vemos muitas vezes que não há uma guarda do domingo por parte daqueles que são os dominguistas. Não há um dia distinto direcionado a Deus, mas é apenas um dia de lazer, de descanso, né? Então, naquela época, eles saíram a pregar uma guarda rígida do domingo. Só mais tarde, então, nós vamos ver surgir aqueles que entenderam corretamente que a Bíblia definia sim, na lei de Deus está lá: 6 dias trabalharás e ao 7º descansarás. Está especificada. Não podemos deixar de falar de George Whitefield, grande amigo de Wesley. Apesar de às vezes os dois amigos discordarem sobre algum ponto, procuraram levantar uma frente unida contra o mundanismo e a igreja apóstata, isto é, que tinha abandonado a fé verdadeira. Como nós vimos, né, havia aqueles que estavam já pregando naquela época a lei tinha sido abolida. Não era o pensamento de nenhum dos reformadores, desde Lutero, Calvino, nenhum deles tinham pregado isso. Mas nessa época surgiu aqueles que eram chamados de antinomistas, que eram contra a lei, então, e John Wesley combateu a estes. Carlos Wesley, o irmão mais novo, se dedicou de forma especial à composição de hinos. Ele escreveu mais de 1000 hinos. No nosso cenário, na área adventista, encontramos alguns hinos dele. Temos alguns, eu gostaria de destacar aqui o 41, Glória ao Rei que vos nasceu, o 97, Meu Divino Protetor, o 380, Ó Amante de minha alma, hinos muito singelos, muitas vezes orações, né? É apresentado aqui como compostos por Carlos ou Charles Wesley. Também no nosso cenário ainda tem o 69, o 107 e o 584. Não foram poucas vezes que o Senhor livrou por um milagre John Wesley da morte certa. Muitas vezes um anjo em forma humana vinha ao seu lado e o protegia daqueles que planejavam o mal contra ele. Uma experiência, eu lembro, né? Que diz que ele estava pregando num espaço público e tinha alguém que ele percebeu, lá de cima, percebeu que ele tinha juntado pedras para jogar em cima dele. E naquele momento ele emendou a pregação dele justamente aquelas palavras, né, de Jesus. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquele homem foi constrangido a deixar de lado aquele pensamento maldoso dele. Os milagres na vida deles, os livramentos foram vários. Finalmente ele cumpriu a obra que Deus lhe confiara. No final de sua longa vida, de mais de 80 anos, os que se declaravam metodistas passavam de 500 mil de pessoas. Ele em vida viu isso já. Porém, o número daqueles que foram alcançados por seus trabalhos e foram salvos do pecado para uma nova vida em Jesus Cristo não saberá antes que Cristo venha e resgate todos os seus filhos. Essa é a parte bonita da história, esse exemplo de vida que foi esse pregador.
A parte triste é se nós formos falar da igreja metodista hoje, né? Uma das que mais se secularizou na realidade, aceitando várias mudanças com pouca relevância hoje em grande parte. Outras igrejas têm mais relevância atualmente do que ela. A história nos mostra que a rejeição de uma mensagem provinda de Deus ocasiona isso. Porque a rejeição dessa igreja foi lá no século XIX. A mensageira do Senhor para o adventismo teve grande parte da sua vida dentro do metodismo. E ela continuou conservando muito daquilo do metodismo. É a igreja que mudou depois, né? E nós vemos que eles foram um dos que mais rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. E o preço alto se vê hoje. E nós vemos então que na realidade agora não importa a nomenclatura, a denominação. Eu vou ser da igreja luterana porque é a de Lutero. Eu vou ser da igreja presbiteriana porque é a de Calvino. A igreja metodista porque é do John Wesley. Importa sermos herdeiros espirituais das mensagens que eles trouxeram. Isso é importante para nós. Vamos ler um último texto bíblico antes de finalizarmos. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. Um texto então do apóstolo Paulo, na sua última carta, pouco tempo antes do seu martírio. Então aqui na segunda carta já que Paulo envia para aquele jovem ministro Timóteo, nos versos 7 e 8 ele traz essas expressões tão conhecidas para nós e que possa ser o nosso desejo de desempenhar um papel tal como destes homens. E podemos dizer da nossa parte também a mesma coisa que está registrada aqui no capítulo 4, nos versos 7 a 8, quase no final da carta, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Paulo sabia que ele não ia imediatamente para o céu. Ele aguardaria no túmulo a volta de Cristo, a vinda. E naquele dia, sim, Jesus iria o quê? Dar a coroa da justiça a ele e a todos os fiéis. Que possamos nutrir essa mesma esperança hoje e um dia estarmos nas mansões celestiais. É esse o meu desejo e oração a todos os irmãos. Amém.